Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, hoje é dia 29 de setembro de 2019. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus, no Evangelho do domingo passado, encerra o Evangelho falando que um homem não pode servir a 2 deuses, a Deus e ao dinheiro. Hoje Jesus continua falando, contando a palavra de Lázaro e do rico opulão. Então, desse rico, essa pessoa que vivia, como o Evangelho nos fala, desse homem rico que vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Aqui nós temos a figura do rico e do pobre Lázaro. Aqui vai contar todas essas coisas que o rico tinha na sua vida e também vai contar aquilo que o sofrimento de Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Meus irmãos, nós vemos essa realidade muito presente no dia de hoje. E não só nas portas do rico, nas nossas portas. Muitas vezes nós vemos essa figura de Lázaro muito presente no nosso dia a dia, nas nossas esquinas, nas nossas calçadas, nos nossos semáforos. Nós vemos muito presente a vida de Lázaro. As pessoas que levam a vida como Lázaro levava. E muitas vezes nós tomamos as atitudes que esse rico tomava, que aquele pobre suplicava com as sobras que caíam da mesa desse rico, que fazia grandes banquetes. Nós também, quantas vezes em nossas casas, em nossas vidas, nós encontramos o mendigo à nossa porta, o mendigo encontramos com ele na nossa rua, e nós dizemos, ele nos pede um prato de comida muitas vezes e nós dizemos que não temos. Viramos as costas
para esse pobre, assim como o rico virou as costas para Lázaro. Nós vemos aqui Jesus contando qual era o destino de um e o destino do outro. Quando morreu o pobre, os anjos os levaram para o seio de Abraão, ou seja, para o reino de Deus. E aqui Jesus vai contar, São Lucas conta que morreu também um rico e ele foi enterrado. Nós vemos aqui a diferença de um e de outro. Um vai para os seios de Abraão e o outro somente foi enterrado. Nós vemos a figura desse rico que vivia somente com os prazeres da carne, os prazeres mundanos, os prazeres desse mundo, e esquecia de Deus. É isso que muitas vezes acontece com as pessoas que vivem as coisas do mundo, que vivem do dinheiro. Elas gradativamente se afastam de Deus. E aí, de repente, a sua vida é tomada. E irá acontecer muitas vezes como aconteceu com esse rico. Ele foi levado para uma região dos mortos, no meio dos tormentos. Meus irmãos, essa realidade é muito viva, é muito presente no dia a dia de cada um de nós. Nós devemos viver as nossas vidas olhando o reino de Deus, contemplando as coisas de Deus, nos afastando das coisas mundanas, das coisas dos pecados, porque nós devemos estar sempre perto do reino de Deus. Não sabemos a hora que seremos chamados. E aqui, meus irmãos, nós vemos que há um abismo grande, enorme, entre o reino dos céus e o fogo do inferno. Jamais um passará de um lado para o outro. Portanto, nós devemos viver como homens de Deus, assim como São Paulo nos fala na carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11. Tu que és homem de Deus, fogem das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para o qual foste chamado e qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Portanto, meus irmãos, é isso que é o caminho que nós devemos percorrer em nossa vida, nos afastando das coisas perversas. Precisamos viver a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combater o bom combate da fé. Nós não devemos nos levar pelas riquezas desse mundo. Ah, Zé Antônio, mas está dizendo que o dinheiro é mau? Não. O problema é que o dinheiro compra apenas as coisas passageiras, as coisas para o nosso corpo, mas jamais compra as coisas da nossa alma. E muitas vezes nós nos encantamos com as coisas do mundo, que são seduções do maligno, que nos vai nos desviando, nos afastando dos caminhos de Deus. Mas podemos viver também com o dinheiro que nos sustenta, nos dá o conforto, nos dá a casa, nos dá o nosso meio de locomoção, mas também nos dá o meio de nós vivermos a piedade, a fé, o amor, a mansidão, de nós sermos caridosos, de nós olharmos o nosso irmão que passa necessidade, que passa dificuldade, que passa fome, com esse olhar caridoso, verdadeiramente como homens de Deus. É isso que Jesus nos chama para nós vivermos essa caridade, esse amor com o nosso próximo, com compaixão, longe de ideologias, mas com amor. O amor que nós recebemos de graça de Deus, nós devemos doar aos nossos irmãos. Porque, meus irmãos, aqui nós devemos caminhar os caminhos do Senhor enquanto nós temos tempo, porque a morte virá certamente. Não sabemos o dia nem a hora, mas é Deus que se revela também desfigurado na figura dessas pessoas que passam fome. Lembremos da passagem que Jesus nos fala:
Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava doente e tu foste me visitar. Tenha certeza que Jesus se apresenta também na vida desses que pouco têm ou nada têm. E aí é um passo adiante na fé quando nós olhamos o nosso irmão com amor, com caridade. Precisamos sim, meus irmãos, olhar o mundo com os olhos do reino de Deus. Não devemos olhar o mundo com as seduções do mundo, porque senão nós veremos a realidade desse rico que colocou todas as suas coisas no dinheiro, nos banquetes, nas festas e esqueceu do essencial, esqueceu o reino de Deus. Que nós possamos a cada dia, como os homens de fé, viver a justiça, a piedade, a fé, a firmeza e a mansidão, assim como São Paulo nos fala na carta a Timóteo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado e um bom domingo para todos.